Fala, turminha, boa noite, 19 horas, quinta-feira. Que bom que você está aqui com a gente em mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode. Então, hoje nós temos um episódio muito bacana com um tema bem polêmico e a nossa convidada especialíssima vai trazer todas as informações para vocês sobre o tema stalking. O que é isso? É crime? Dá pena de prisão? Isso atinge quem? O condômino? Síndico? Complicou? Vem para cá que a gente descomplica. Esse é o tema de hoje do nosso podcast. E você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então faça isso nesse momento para você não perder nenhum novo episódio do nosso podcast, para você ficar sempre muito bem informado. Além do nosso canal do YouTube, estamos no Instagram e também em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e uma outra dezenas que, com certeza, ainda não aprendi o nome de todas, mas aí na nossa descrição tem todos os nomes delas e vocês vão conseguir levar o nosso podcast no bolso, ouvindo na sua caminhada, na sua esteira, no seu exercício, no carro e sempre com a melhor informação que você sabe que aqui você tem. E hoje, dividindo essa mesa maravilhosa, nós temos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, como eu sempre digo, a doutora Alaine. Doutora, dá um alô para o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Síndico, você tem dúvidas quando é chatice ou quando já passou do limite e é stalking? Fica com a gente que nós vamos te contar tudinho, hein? É isso aí. Doutor Robson. Boa noite, pessoal. Obrigado, doutores, pela mesa. Pessoal, inédito. Várias vezes já comentamos em outros podcasts sobre stalking, mas hoje, episódio exclusivo. Vocês vão saber, como a doutora Alaine falou, diferença do chato e do perseguidor. Fica aí. É isso aí, gente. A nossa convidada vai explicar tudinho isso para vocês, em detalhes, trazendo casos práticos, para a gente realmente saber diferenciar, como a doutora Alaine falou, se é uma perseguição, se é uma chatice, ou se é um direito legítimo do morador em questionar o síndico nas suas dúvidas e tudo mais. Então, com todo prazer, a gente recebe hoje na nossa mesa a doutora Daniela Bibiano. Doutora, muito prazer, seja bem-vinda no nosso podcast. Prazer é todo meu, muito boa noite a todos que nos assistem. Gente, é uma honra estar aqui. Queria me colocar à disposição, independente de qualquer coisa, para próximos episódios, próximos temas que o pessoal, porventura, aí sugira, né, aqui para vocês. Eu estou inteiramente à disposição. Agradeço essa mesa luxuosa aqui, nessas companhias preciosas. E vamos começar o tema. Que gentileza. É um tema duro, é árduo, não é verdade? Quando a gente fala em crime, é sempre mais doloroso, tanto para a vítima como para o autor que vai acabar respondendo por algum ato seu, né? Então a gente sempre fala, uma indenização, algo de natureza civil, é ruim, sempre. Mas o criminal, ele mancha a vida da pessoa. É verdade. Não é verdade? Então, assim, o que a gente observa, né, é que as pessoas estão muito exaltadas. Infelizmente, eu sempre falo isso em todas as palestras, podcasts que eu participo. O ser humano perdeu a capacidade de conversar. É verdade. Hoje em dia é tudo mensagem de WhatsApp e atrás do WhatsApp de uma tela, né? As pessoas ficam corajosas, muito, né? Às vezes aflora alguma coisa. Então, equilíbrio sempre, né? E saber ter ciência dos seus direitos, dos seus deveres. Pode parecer clichê, mas isso é muito verdade, principalmente no âmbito condominial, né? Aquele condômino que a Alaine já deu aqui o spoiler, né? É só chato ou ele tá de fato perseguindo o síndico? Ou o contrário, o síndico, ele tá cumprindo com o seu dever de, né, vigiar aí a coletividade, fazer cumprir convenção e regimento, ou ele tá ultrapassando a linha da normalidade e tá perseguindo algum condômino? Conselho. Tem conselheiro que às vezes entra para a gestão para perseguir o síndico. Entra para o corpo diretivo para perseguir o síndico. Então, a gente vai tratar, né, quais são os requisitos desse crime de stalking. Não são todas as situações, né, a gente já adianta aqui. E acaba que virou meio moda, né? O condômino manda aquele e-mail um pouco mais exaltado, o síndico já, doutora, eu tô sofrendo stalking, né? Então, a gente vai tratar aqui dos requisitos, o que faz configurar o stalking, como dar prosseguimento nesse tipo de ação,
né? Mas antes, vamos retroceder um pouquinho na parte histórica. Por favor, fiquem à vontade para me interromper sempre que quiserem. Tiver pergunta. Não, a sua introdução foi surgir alguma perfeita. ideia, tá? Por favor. Não, a introdução foi perfeita, doutora. É exatamente isso, para a gente voltar, é isso que eu já ia sugerir, para explicar para os nossos ouvintes a origem desta palavra e como ela surgiu, se ela veio precedente de uma outra norma também que já existia, só que hoje de uma maneira mais rígida. Por favor. Tá. Perfeito. Gente, parece que é novo, né? E o Brasil, ele tem mania de importar os termos, né? Então, stalking, todo mundo já sabe, é perseguindo, né? Levando ao pé da letra, stalking é perseguindo. Então, seria um crime de perseguição. Nós tínhamos, antes de abril de 2021, quando entrou em vigor essa lei que alterou o artigo, que na verdade incluiu, né, um artigo no 147, que é o crime de ameaça, para instituir o stalking, nós tínhamos na Lei de Contravenções Penais o artigo 65. Vocês sabem, né? A contravenção penal é tudo aquilo que não é considerado crime. É apenas uma contravenção com uma pena diferenciada e incrivelmente mais leve. Nós tínhamos o artigo 65 na Lei de Contravenções Penais, que tratava do delito de molestamento. Aí fala em molestamento, todo mundo fala, puxa vida, né? Lembra? Dá uma conotação aí, talvez, de liberdade sexual. Isso. E não é nada disso, né? É um molestamento só de incomodar o outro. Então, era algo, assim, muito sutil. Se alguém se sentisse incomodado, molestado na sua individualidade, na sua liberdade, uma única vez já era suficiente para... Uma única reclamação. Uma única reclamação. E essa já é uma primeira diferença que a gente traça em relação ao delito de stalking. Porque o stalking, ele exige conduta reiterada e habitual. Então, a gente, né, via que era bem mais leve, mas em contrapartida também deixava, né, aquelas surtia brechas. muito efeito, né? Exato. Tanto que ninguém se lembra. O pessoal se lembra mais de perturbação de sossego, de aquela contravenção de exercício ilegal de profissão, que são as mais conhecidas. Jogo de azar. São contravenções, né? mesmo. São contravenções. Entretanto, a gente tinha esse artigo 65 da 3688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, e que esse artigo tratava do delito de molestamento. Perfeito. Então, já temos aí um primeiro marco temporal que a lei de stalking, que foi sancionada e entrou em vigor em abril de 21. 1º de abril, parece mentira, mas não é. Mas é verdade. Né? E entrou em vigor, esse artigo ele foi revogado. Esse artigo da Lei de Contravenções Penais foi revogado. Gente, o stalking ele pode terminar muito mal. A gente sabe que quando uma pessoa decide perseguir a outra, é muito sutil essa perseguição, só a vítima sente. Tá. E, infelizmente, a gente tem, na nossa história, situações que acabaram muito mal. Um caso, o mais antigo e o mais célebre de todos, se eu posso usar esse termo, é John Lennon. John Lennon era perseguido reiteradamente pelo seu fã. É verdade. Né? Há relatos, né, no próprio livro aí, salvo engano, acho que é do Paul McCartney, em que ele conta, né, o quanto esse fã cerceava a liberdade do John. Olha, veja, loucura, né? a similaridade que a gente tem com o stalking, né? Não se falava nisso, acho que nem era uma expressão conhecida, mas, infelizmente, em dezembro de 80, isso acabou muito mal. Então, mas era um fã que ele tinha, não era só a perseguição, ele tinha um problema Sim. psicológico também, Sim. porque não é normal alguém agir dessa forma. Não né? é normal. E é muito sutil de se perceber que a pessoa ultrapassou aquele limite. Né? E outro caso mais recente, e que agora ela tornou a mídia, foi a Ana Hickman. Em 2016, um fã passou a persegui-la reiteradamente, ia nos eventos em que ela estava, começou a fazer posts, aí a gente já tem o advento da rede social, né, como um fator estressor aí no crime de stalking, e começou a postar situações em que montagem de foto dele com ela, declarações de amor extensas e Que super... loucura. Gente, Não que medo, foi né? até que culminou na invasão ao hotel em que ela estava hospedada, e o então cunhado acabou
Teve uma agressão ali, Teve uma né? agressão e ele acabou baleando esse rapaz e o fã faleceu. Caramba. Então, veja, a gente está tratando aqui, né, do mundo das celebridades, que é para fixar o exemplo na cabeça todos das acabam pessoas. conhecendo, né? Tá na mídia, né? Então... Para entender exatamente o histórico do crime, né? Sim. Como é que isso fica caracterizado, né? Exato. E dentro, voltando assim para o nosso mundo, né, de condomínio, você tem algum exemplo que você poderia ilustrar, até para todo mundo entender como é que isso pode funcionar dentro do condomínio? Se é só o síndico que sofre isso, se o morador, o contrário, né? A recíproca Perfeito. também é verdadeira, pode acontecer. Gente, o stalking, ele tem que ser conduta, como a gente já falou, reiterada e habitual. Uhum. Então, aquele condômino, né, que manda um e-mail pedindo um esclarecimento, o síndico responde, ele retorna o mesmo e-mail insistindo em esclarecimento, não se dá por satisfeito daquela explicação. Né? Uma coisa é o condômino exercer o seu direito. Isso. Outra coisa é ele abusar dele. E nós temos abuso de direito em condomínio, sim. Muito. Tanto por parte de síndicos como por parte de condôminos. Então, todo mundo nessa história pode ser vítima ou como autor, agressor. O agressor, exato. Então, o que a gente sempre cita como exemplo, né? Aquele condômino que manda e-mail num dia pedindo esclarecimento de conta. O síndico presta o esclarecimento. Aí, na assembleia, ele vai e reitera aquela crítica, a mesma questão. Aí, dias depois, ele encasqueta que os móveis da portaria foram trocados sem aprovação assemblear. É o mesmo móvel que está lá. Mas ele encasquetou que o móvel não é o mesmo e começa a mandar questionamento. E aí ele ultrapassa essa esfera, né, da questão do mero questionamento e ele passa a cercear a liberdade desse síndico. Sim. O síndico chega, síndico morador ou profissional, põe o pé no condomínio, quem está lá esperando? O condômino, o recalcitrante, o piastro. Gostei dessa palavra. Piastro, adoro. E aí tá esperando. Olha, aquele e-mail lá, não me dei por satisfeito da resposta. Mas a resposta foi embasada, foi, né? Qual a sua dúvida? O esclarecimento foi feito. Né? Uma coisa é a pessoa não entender, outra coisa é ela não querer. Não querer entender. Não é verdade? E aí ele passa, aí manda WhatsApp fora de horário, liga pro síndico, quando o síndico morador passa muito por isso, Nossa, né? Aquele morador que resolve pegar na ferida pro síndico renunciar ou não se eleger novamente, começa a interfonar 2h da manhã na casa do síndico. Tô ouvindo barulho. Ninguém mais tá ouvindo, só ele. Toma uma providência. Toma uma providência. Mas de qual unidade é, senhor? Não sei. Obrigação é sua. Desce aqui. Então, vejam, são coisas diferentes, mas que seguem uma mesma linha. Né? E atinge, ele cerceia a liberdade física e ele atinge também o psicológico. Que é o pior, né? Infelizmente, nós temos... Você me pediu um exemplo. Nós temos caso de síndica, uma síndica cliente nossa, que pediu renúncia por intensa perseguição. Meu Senhor. Intensa perseguição. E-mails, críticas em grupos de WhatsApp. Eu ia perguntar isso, se essas críticas abertas no grupo de WhatsApp entra também para configurar a questão do crime de stalking. Não isoladamente, mas eu entendo que pode... Exato. De fatos que você soma. Pode acrescentar. E serve de prova, ainda mais hoje, é mais Sem fácil, dúvida. acho que de provar, né, doutora? Muito mais. O WhatsApp é uma Faça ferramenta... a ata notarial, né? Pega testemunhas, Nesse pessoas caso. que estavam no grupo. Nesse caso, era uma única pessoa atrás da síndica, perseguindo no caso? Ou era um grupo? É um grupo. E essa é uma das qualificadoras do crime de stalking. Já trazendo aqui um spoiler, né, para os nossos ouvintes. Quando existe essa prática por mais de uma pessoa, ou seja, com um concurso de pessoas, né, é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena. É uma agravante. Sim, Tá. sim. Então, temos essas Ou agravantes. seja, tem uma quadrilha atrás agindo como agressor. Sim. Isso aumentaria até a pena. A ponto de fazer sabotagens em áreas comuns. Gente, que loucura. Gente, como a situação ela fica séria, né? Muito. Se ele não consegue, por exemplo, o síndico ele tá bem preparado, ele não cai assim de primeira, não consegue abalar o psicológico dele. Essa pessoa ela vai se aprofundando cada vez mais, a ponto de começar a fazer coisas ali na área comum para prejudicar a gestão do síndico, inclusive. Exato. E para que outros também comecem a atacá-lo.
A que nível, né, nós podemos chegar nisso? Não, imaculando a imagem do síndico, Sim. né? Tirando a tranquilidade dele, que ele não consegue trabalhar, isso Não mexe consegue. com a família. Imagino que também envolva também a família, né? Sem dúvida, ainda mais de afeta síndico, tudo, né? morador, né? Que está ali em contato direto, quer dizer, muito complicado. Até a família do síndico pode também estar sendo vítima de stalking. Sim, sim. Porque reflete. se estende, né, por toda a cadeia familiar ali. Não é só ele, as pessoas veem a família como uma extensão do síndico. E acabam perseguindo filhos, esposa, enfim, né? No caso das síndicas mulheres, agravante também. Quando é praticado contra criança, adolescente, idoso ou mulher, em razão da sua condição feminina, também são causas de aumento de Também pena. é uma agravante. Sim, sim. E deve acontecer muito mais, então, né? Porque... Nesse caso que eu acabei de citar, Pois é uma síndica era uma mulher. síndica. Sim. E diante desse quadro, doutora, penso que a prova não seja tão difícil, em alguns casos, de conseguir. Sim. Porque a pessoa acaba, parece que não tem medo, né? Ela se expõe mesmo, tanto que coloca nos grupos, nas áreas comuns, qualquer coisa que ela faça para prejudicar o síndico, vai ter uma câmera, né, filmando aquela situação, vendo ele quebrando alguma coisa, estragando, para colocar, olha, o síndico não está cuidando, olha, ele não está zelando e tudo mais. Tendo isso em mãos, qual é o próximo passo? O crime de stalking, né, para ser devidamente apurado e o seu autor punido na forma da lei, o síndico deve procurar uma delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência ou entrar com uma notícia crime por meio de seu advogado, sua assessoria jurídica aí de confiança, elencando as provas, as consequências, ou seja, esse cerceamento de liberdade, esse impacto na sua vida pessoal, profissional, no seu psicológico. Tem caso de síndico que vai parar em hospital com crise de ansiedade. Então, junta esse laudo médico, tudo é meio de prova. Certo. Tá? Para provar que aquilo abalou o psicológico Sim, mesmo e está exato. prejudicando o Olha, restante teve da tal vida. situação no grupo, a pessoa, né, enfim, expôs ali o síndico, ficou... Veja, para que se configure no grupo, o síndico tem que estar presente. Porque senão pode ser difamação, injúria ou calúnia. Entendi. Seria um cerceamento da liberdade. Olha como que as coisas, o direito é muito bonito, né, gente? Não tem por onde escapar. Então, se o síndico está presente no grupo e todo dia tem questionamento ali, daquele morador. Olha, você não me respondeu tal coisa. Não, respondi no e-mail ontem. Não, mas eu tô perguntando aqui no grupo agora. Sabe essa conduta do perguntar 10 vezes a mesma coisa para ver se a pessoa cai em contradição, né? Se ela responde de uma forma diferente para falar, Ou só para incomodar, né? sempre é, só pra incomodar e pra expor. E pra fazer a pessoa ficar queimada perante aquela coletividade. Olha como que é sutil, né? Que pega as coisas pela metade, não entende, não busca saber, mas ouvir dizer... Ou vai às vezes pegando. até sabe, viu? Né? Os que praticam têm profundo conhecimento de até onde eles podem ir. Maldade Pra não pura. cometer injúria, calúnia e difamação. Eu estou exercendo o meu direito. Todos nós sabemos, né, que o exercício regular de um direito ele é excludente da ilicitude. Até a página 2, né? Mas, se a pessoa se empolga, né, nesse caso, e reitera essa conduta e torna ela habitual, e vejam, meus amigos, é por todos os meios. Então, não precisa ser só pessoalmente, pode ser nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook. Muitos condomínios hoje têm páginas de Facebook que o morador vai lá e fala mal do síndico. Que loucura. Infelizmente é uma realidade, Sim. né, que a gente vive. Então a gente tem que pegar. Eu penso assim, né? Como prevenir? Que essa é a minha próxima pergunta. Porque quando você tem uma pessoa que está predestinada a macular a imagem e perseguir, incomodar, infernizar a vida do síndico, eu fico pensando se tem como você ter uma atuação mais preventiva para evitar isso. Acho que é muito difícil, né, doutora? Isso vai muito caso a caso, né? né? E eu me pus a pensar aqui agora numa possibilidade. O síndico que percebe aquele morador mais exaltado, que já está iniciando um processo de retirar sua liberdade de trabalhar, de exercer a sua função, porque o síndico, gente, ele tem tanta coisa para fazer. Não, imagina, tem que se preocupar Né? ainda com isso, E né? tem que se preocupar com isso. Manutenção para fazer, dedetização, preocupação com vício e defeito construtivo, Sim, né? responsabilidade civil criminal para tudo. Isso quando é um condomínio. E quando o síndico toma conta de 2, 3, 4?
Olha, E no próprio condomínio que ele mora, ele pros também é fortes. síndico. É para os fortes, com certeza. Para os fortes. A sindicatura é algo assim que a pessoa tem que entender de tudo ao mesmo tempo e agora, para tomar uma decisão imediata. É uma bomba d'água que queimou, ele tem que saber se é só aquilo que vai ser afetado, o que mais vai incorrer naquela manutenção. Então, é muita coisa. É um síndico com visão 360, né? Total. Porque ele tem que estar de olho em tudo. Pouquinho, né? Total. E o que eu vejo como preventivo é grupo de WhatsApp, evita participar. Pronto. Faz uma lista de transmissão, aqueles comunicados da gestão. Que só você manda, né? Só você manda. Isso. Então, a primeira orientação é, síndico, nunca participe de grupo de WhatsApp de morador. Porque, é como eu disse no começo da nossa conversa, as pessoas atrás de uma tela Elas que no coragem. É um leão. Né? ficam... Né? É um leão. Os valentes de teclado, já ouviram essa expressão? Isso. Né? Então, as pessoas atrás de uma tela, às vezes a crítica se torna algo mais. Então, faça a lista de transmissão, encaminha, né, os comunicados. A comunicação ela tem que ser transparente, efetiva, ágil. Deve ser feita, né? Sempre, mas essa reunião em rede social é que às vezes pode fomentar e encorajar aquelas pessoas que já têm essa predisposição, como você muito bem mencionou. Então, eu acho que é uma dica. Sim, e um ponto legal a abordar, aquele comentário que fiz agora, às vezes o próprio síndico, no caso dele ali, morando ali no condomínio, acaba sendo orgânico, mas ele pode ser profissional de outros condomínios. Ou seja, ele não tem o tempo só para aquele condomínio. Fora a profissão dele, que deve trabalhar em alguma outra coisa também, se tiver tempo e saúde para isso, se conseguir. Verdade. No caso, seria o quê? A partir do momento que deixou de ser uma coisa pessoal, que condomínio já deixou de ser pessoal há muitas décadas, o negócio se profissionalizou e, como fala, cresceu de tal maneira que não dá mais para ser uma coisa habitual, uma coisa caseira, e se tem que profissionalizar. Precisa falar com o síndico? Pessoal, qual que vai ser o meio de protocolo? Que a partir do momento que teve o protocolo, você vai ter uma resposta. Sim. Se tem um protocolo, vai ter uma maneira adequada para estar conversando com o síndico. E o síndico vai ter um tempo de resposta. E se tiver acontecendo algum tipo de ocorrência que é uma resposta imediata, o síndico não tem poder de polícia. Vai lá e barrar um barulho, barrar uma agressão. E para isso existe polícia. Tanto é que se o síndico for lá para se intrometer, ele pode ser vítima. Acusado Sim. de agressão, tanto verbal como física, dependendo do ânimo que der. Então não é o síndico que vai resolver todos os problemas. Ele está ali para gerenciar. Então, no caso, seria orientar, no caso, educar. Desculpa o termo de falar, pessoal. Mas levar uma maneira, um regimento interno, pelo menos que é a maneira mais fácil de fazer, de procedimentos de como agir em cada tipo de situação. Concordo 100%. Eu penso assim, a gente foca muito na questão da figura do síndico, que eu acho que é a que está mais em evidência, né? Ele está mais ali dando a cara a tapa mesmo, Exato. né? Fazendo certo ou errado, ele sempre vai ter uma projeção lá perante os moradores. Mas eu acho que também o contrário também acontece com relação morador e funcionário. Os funcionários do condomínio, porque eu já passei por isso, já até fiz defesa dos condomínios nesse sentido, de moradores que agrediram verbalmente, até fisicamente, alguns funcionários. O crime de stalking também se aplica nesse caso de morador para funcionário? Sem dúvida, sem dúvida. E isso vai muito... eu vou citar aqui um exemplo. E a gente percebe que tem um vício nos condomínios. Morador interfona na portaria reclamando de barulho. Ah, tá vindo do 201. Nem sabe. O que o porteiro faz? Interfona no 201. Tira o sono da pessoa, incomoda o sossego da pessoa. Síndicos, essa parte disciplinar do condomínio, né, é atribuição sua. Não é o funcionário, não é o zelador, não é o ronda, pessoal da limpeza, não são eles que vão tratar com o morador.
Eles estão ali para cuidar da parte de acesso, controle de acesso, patrimônio. Ao que foi contratado, né? Exato. Aí o pessoal quer fazer o porteiro de garoto de recado. E isso resvala nessa situação que você muito bem citou como exemplo. Aquele do 201 que foi acordado às 3 da manhã para saber se o barulho era na casa dele, o porteiro não vai falar quem foi que reclamou, obviamente. Pronto. Aí já tá. Contra quem se vira? Contra o funcionário. Contra o funcionário. A pessoa fica com bronca. E aí passa a reiteradamente perseguir aquele funcionário. O funcionário sai para fazer seu horário de refeição, ele tá lá no refeitório atrás para ver se o funcionário tá lá mesmo. Para ver se ele tá fazendo o horário integral Regular. ou se ele não tá, né, furando ali o seu horário de refeição e descanso. Com qual finalidade? Se o condomínio possui um gestor, que é o síndico, eleito pela maioria para representar aquela coletividade. Por que que o morador tem que tomar essa frente, ir lá e ficar fiscalizando o funcionário? É uma fiscalização, isso pode resvalar numa ação trabalhista. E Olha, mas já aconteceu. Eu já E tive uma aconteceu. situação parecida, mas não igual. O que acontece? O porteiro, ele era amigo de todo mundo. E aí ele recebia as encomendas para as pessoas. Ou seja, ele fazia tudo para todo Era o mundo. camarada. Ele recebia a pizza, sabe? Fazia de tudo. Aí entrou uma gestão nova no condomínio. Falou, não, você está fazendo uma coisa que não é da tua alçada, né? Quem quiser que desça para buscar Claro. o seu produto e tal. O máximo que você pode fazer é pegar e deixar aqui na guarita para a pessoa vir descer. A partir disso, ele começou a obedecer a regra, deixou de ser essa pessoa dentro do condomínio que fazia de tudo, Severino, e aí ele começou a ser perseguido por uma senhora. Justamente Uma porque... senhora. Justamente porque ele não fazia mais o que ela pedia. Então, ou seja, né, nesse tipo de situação, a ponto de chegar dela reclamar para o síndico, aí ela começou. Reclama para o síndico disso, reclama para o síndico daquilo, reclama para o síndico, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ou seja, o motivo que não era especificamente aquilo, mas por ter sido tirado um benefício que antes não era obrigação, mas ela tinha... Era um conforto, né? Era um Exatamente. Ela começou a perseguir o síndico por causa disso. E aí, porque o síndico não dava... Não é que ele não dava atenção. Ele respondeu, como você bem disse, olha, não é função do funcionário. E ela não ficou contente com isso. Então, ela continuou perseguindo e tal, e tal, e tal. Aí, não sei mais o que aconteceu com a história, né? Mas olha, só por causa de tirar um benefício. Mas aí eu acho que se enquadraria como Aí, algo nesse reiterado? caso, seria uma conduta isolada. Para fim de stalking, não. Mas a depender, né, dela, por exemplo, reclamar para os seus vizinhos. Não, no caso dela, Na configuraria. insistência, né? Configuraria, porque foi porque, assim, reiterado. o estupim foi esse. Mas aí Mas aí surgiu outras depois, coisas. aí ela começou tipo assim, tá, já que você não me deu atenção, então tudo que acontecer, eu vou reclamar. Cada detalhe eu não vou deixar passar. Mas ela reclamava pro porteiro. Não, pro síndico, pro no grupo do síndico. condomínio, no E as livro de reclamações tinham registro, fundamento? nos e-mails. Não, a maioria não tinha. Era pegação no pé, né? A gente Certo. fala pegação no pé, mas não é pegação no pé, era pra perturbar mesmo. Olha como que ela, inteligente, iria cobrar um suposto direito seu. Exatamente, um suposto direito. O stalking, em condomínio especialmente, ele sempre vem travestido, né? Se eu posso usar esse termo, de estou cobrando o meu direito. Só que isso precisa ter um fundamento. Então, se não tem um fundamento, é um direito supostamente que existe, mas é a forma como ela está cobrando essa prestação. Não só a forma, mas ela pode estar extrapolando, Ou né? quando eles Como parecem, esse caso, ela por volta exemplo. a indagar sobre o mesmo assunto O de mesmo formas assunto. diferentes, né? E isso acontece muito. Uma outra questão, a gente está falando do protocolo, né? Para se dirigir aí ao síndico. Livro de reclamação na portaria. Ainda existe isso, É o gente? pesadelo eu do pedi pra advogado. abolir. Eu pedi pra abolir isso, Sim. pelo amor de Deus. Uma LGPD, Pois é. né? Ali tem além dados disso. sensíveis, pessoais, obscuros, tudo que se puder, né? E ali é uma fonte de contenda. Quem Nossa. reclamou, quem receber aquele telefonema do... A primeira coisa que ele vai fazer, olhar o livro. Olhar o livro da portaria. Então, porque foi você? os porteiros registram quem reclamou Sim. no livro. Olha que situação. Já pegamos esse caso. O morador do apartamento tal ligou dizendo que estava... E ele fala
Ele coloca exatamente a expressão que foi Exatamente dita o no... que foi falado. Literal. A coisa é literal. Tipo assim, né? Prova por dano moral que é uma beleza. Expressa, escrita e irrefutável. Complicado, viu? E com testemunha, que é Aí ele. quando o advogado vai olhar, meu filho, só pude escrever isso que não. Assim gente. você me complica. Eles chamam muito, às vezes não é nem o livro de ocorrência do próprio condomínio, mas é o livro de passagem de turno. Não sei se vocês já se depararam com esses livros. Sim, O sim. famigerado livro Famigerado, da terceirizada ou do próprio condomínio. Passagem de turno. Tudo em ordem, tudo certinho. Só o morador do 101 que reclamou. Que falou esses palavrões aqui do ciclano. Reclamou. Que absurdo. Muito complicado. Então, o síndico, ele tem que ser... É um gestor de Olha, tudo, ser síndico- mas a gestão de pessoas é, sem a dúvida, pior, o mais difícil. É o mais difícil, com certeza. Doutora, vamos pensar no extremo, né? Vamos admitir essa situação que já deve ter acontecido, do síndico levar adiante essa reclamação, ele Sim. faz o boletim de ocorrência, ou ele contrata um advogado criminalista para dar andamento Perfeito. numa notícia crimes, né? Eu Isso. não entendo nada de penal, Isso então você me mesmo. corrige. Olha, aí. falou até em latim aqui, isso. como se não entende. Você poderia falar pra gente, né, da onde veio a tua aptidão aí pra essa parte penal, né? Ah, Você tem um pezinho no penal. eu tenho um né? pezinho no penal. Sabia. Na verdade, o penal é minha paixão, né? É minha paixão não resolvida. É meu amor platônico. A minha prova da OAB foi no direito penal. Eu porque também. aonde eu estagiei, São o meu corajosos. chefe, né, ele Sim. fazia só tribunal de júri. E aquilo me Uau. encantava. É lindo. Eu ficava assim, babando, porque eu achava, é um teatro aquilo, lindo. né? Maravilhoso. E eu fiz no penal. Passei no penal e... Nunca mais na vida. No meio da vida me desvirtuei Eu lembro do até caminho. hoje a minha peça que caiu foi Memoriais. Olha, o meu foi recurso em sentido estrito. Nossa, Uau. pesado, hein? Pesado. Raiz. Advocacia raiz. Ah, com certeza. Reze Não sei nem se existe contra a ainda decisão esse de pronúncia ou É, impronúncia, isso. rejeição de queixa-crime. Nossa, nem lembro mais, meu doutora. Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas voltando, né? Voltando. Porque o povo já deve falar assim, o que é isso? Gente, Fala português, por Se não favor. falar em juridiquês, damos um banho aqui. Mas tudo Que é bem. estranho de sentido estrito. Pois é. Vamos admitir. Conhecido como reze, né? Reza pra quem? É, bem, Tipo assim, piorou. É pra começar a rezar mesmo, né? Assim, extremo. O síndico tem uma situação que Sim. é típica, né? De uma ofensa reiterada, insistente. Aí ele dá prosseguimento. O que pior pode acontecer a partir do momento que a gente pressupõe que todas as provas foram feitas? O que acontece criminalmente com o agressor? Certo. Então vamos lá. Da data em que se conhece a autoria da prática, né, do crime de stalking, porque às vezes o stalking pode ser anônimo. E aí, complica. E aí cabe, né, à vítima buscar os meios legais de quebra de sigilo. A gente sabe que tudo hoje é rastreável, seja em parte de telefonia como de redes sociais, e pedir, né, uma averiguação, protocolizar ali, especialmente aqui em São Paulo, vocês têm a Delegacia de Crimes Virtuais, Sim. que é extremamente atuante. Aí eu já entrego, né? A minha origem. Você trabalhava na delegacia. Eu fui escrivã de polícia por 10 anos, em Ah, Campinas. gente, complicado. Poxa, Então, Correria. todo esse trâmite aí de delegacia, né, é um plus aí que a gente tem de conhecimento e oferece. E parece que em condomínio não acontece, mas acontece pra caramba. jura, olha. Já tivemos casos de síndica sofrendo violência doméstica. Isso a gente pode marcar até um outro podcast Olha. pra falar disso. Perfeito. Mas a gente precisou atuar ali, pedir medida protetiva, porque é um âmbito doméstico. Você não precisa morar na mesma casa, nem no mesmo condomínio. É uma síndica profissional que frequenta ali todos os dias para fins profissionais e que sofreu violência. Caramba. Sim. E aí o pessoal ainda é muito literal ali, né? Ai, não, é só ex-marido, ex-mulher. Gente, mulher pode ser autora de violência doméstica também. Olha, Sim. eu já indo pro criminal 100%, né? Mas aí a gente pode fazer um segundo podcast. Fica aí a... Perfeito. Não, porque Fica acho aí a que isso sugestão. interessa, Sim, infelizmente, sim. né, a Vamos muita sim, gente. quando quiserem. Mas com relação aí ao stalking, né? Fez o registro, então não sei ainda quem é o autor, perfeito? Faz a notícia crimes, autoria desconhecida e a delegacia vai buscar os meios de esclarecimento daquela autoria.
Descobriu quem é o autor. Representa. Então, o prazo começa a contar da data em que se conhece a autoria, tá no CPP. Ah, Daniela, eu já sei quem é a pessoa. Tá ali o número dela, é o número do cadastro, ele tá no grupo identificado, todo mundo sabe quem é. Então, você já sabe quem é o autor, processa e da mesma forma faz a notícia crime, nos boletins de ocorrência e representa contra essa pessoa antes de dar 6 meses. Dá 6 meses. No prazo de 6 meses, certo? É um crime de ação pública condicionada à representação. Então, não adianta só fazer o boletim de ocorrência. Da pessoa dar andamento. Exato. Então, não adianta. O titular é o Ministério Público na ação penal, mas aqui em fase de inquérito, incumbe aí a vítima apresentar o seu desejo de que aquele delito seja apurado na esfera processual penal. Tá. Então, é o que a gente chama de representar criminalmente contra o autor. Sabe quem é, faz o boletim de ocorrência e representa criminalmente. Tá. Chega no fórum. Pode falar, né? depois eu falo. Eu vou dar uma só... dúvida referente a isso que eu quero perguntar. Perfeito. Só para o pessoal entender como que funciona também. Porque trâmite, às vezes... né? Exato. Começa na delegacia. Começa na delegacia. E até que vai para o fórum, porque o MP, ele aceita ele é o a titular. denúncia. Ele é que vai fazer a denúncia, que é aceita pelo juízo, e aí se instaura o processo crime. Uma grande falha do nosso legislativo, gente, e aqui fica uma crítica, é que no projeto de lei que instituiu o stalking, originalmente a pena máxima era de 3 anos. Só que durante o trâmite pelas casas legislativas se reduziu para 2 o máximo. Isso significa o quê, meus amigos? Juizado especial criminal. Então, ele é passível, né? Obviamente que vamos esquecer aqui as causas de aumento de pena. Porque se a pessoa incorrer em alguma daquelas causas de aumento de pena, ele já perde. Já não vai para o juizado. Exato, já não vai para o juizado. Mas se for aquele stalking ali, né, contra um homem, não idoso, aí ele faz jus ao benefício da transação penal. Tá. Que é pagar um valor ou em serviços. Porque está na lei, está na lei. Ele pode se valer de se beneficiar. Se aceitar, né? Porque tem réu que não aceita e quer discutir quer que seja julgado Quer que seja julgado o mérito. Tá. Então, a gente tem, né? Esse é o caminho, mas o que eu vejo, um exemplo, a pessoa fala, mas não vai dar nada. Gente, embora se ele fizer a transação penal, ele não vai perder a primariedade, né? Todos sabemos. Mas ele não pode obter esse mesmo benefício no prazo de 2 anos. Se ele voltar a praticar, se ele for insistente no mesmo crime, acabou esse benefício. Ele não pode mais fazer a transação penal no juizado especial. E pode ir preso. A depender... o crime de stalking, ele é punível com reclusão, sim. Tá. Mas... Aí a gente sabe, né? Então, tem os CIRCI, tem a suspensão condicional. Primariedade. Preso, a gente sabe que é difícil. Mas ele perde a primariedade, porque aí ele não pode mais ser julgado no juizado especial. Ele vai para uma vara comum. E é causa de aumento de pena, é isso? Nesse caso, quando ele perde a primariedade, é causa de aumento de pena? Aí o juiz leva em consideração, naquela primeira fase da aplicação da pena, que são antecedentes, boa conduta. Para majorar, se for o caso. Sim, aí ele já não tem mais a pena base, aí ele já sobe um degrauzinho. Tá, ele não parte da pena mínima. Entendi. A pergunta que eu queria fazer, né, que vem dentro dessa questão aí do procedimento é o seguinte. Por exemplo, a pessoa fez lá o boletim de ocorrência, ela teria ali 6 meses para representar. Só que aí ela acha que o cara... Aí a pessoa para lá por 1 mês e tal, aí ela fala, deixa quieto, não vou fazer mais nada. Só que depois que passa o tempo, a pessoa volta a fazer a mesma coisa. Nasce aí um novo direito, ou não? Ela perde essa oportunidade de fazer essa representação? Dentro dos 6 meses, ainda que ela tenha registrado, né? Porque as delegacias chamam para depor. O senhor quer representar? A vítima fala não, vai para o arquivo. Só que dentro desses 6 meses, se a pessoa mudar de ideia, ela pode voltar e pedir para que tenha prosseguimento. Dentro desses 6 meses. E ultrapassado 6 meses, teria que começar todo o procedimento novamente. Ela teria que abrir um novo boletim. Sim, só que não mais por aqueles fatos. Porque, veja, já ocorreu a prescrição. Que eu queria chegar, entendeu? A questão dos fatos em si. Isso, é um fato novo. Então, deu a oportunidade e não representou. Dali 6 meses, 1 ano, a pessoa começa
tudo de novo. Porque é Então, comum o que isso acontecer passou- às vezes, né? A pessoa recebe lá uma intimação da polícia para prestar um esclarecimento, e aí ela sente que o negócio vai virar ruim pro lado dela, o que Sim. ela faz? Ela dá uma... Uma acalmada. Acalma. Aí passa o prazo, porque eles também não são bestas, né? Passa o prazo, ela começa novamente a perturbar aquela pessoa e tal. Aí é um novo registro com uma nova representação criminal. E com fatos novos, Fatos né? novos, fatos novos. Aí aqueles lá de trás não podem ser levados em consideração que já estão prescritos. Entendi, porque a pessoa perdeu a oportunidade. Então ali aí naquele fica uma momento. outra dica, né? A pessoa, o síndico começou a sofrer stalking. Marca essa primeira data. Não deixa passar muito tempo. Tá. Embora precise ser reiterado e é um crime, né, habitual, né? Ele é continuado. A prescrição, embora se conte sempre do último ato, mas você precisa do primeiro para configurar o crime. Ou seja, né? O lastro do... como que eu posso dizer? Continuação do crime. Não é essa palavra. A linha do tempo, né? Sim. Ou seja, desse dia eu comecei a sofrer isso, passou esse mês, passou isso, eu continuo sofrendo. Sim. Embora, né, como eu disse, o que você vai contar para fins de prazo prescricional é sempre o último ato. Mas você vai precisar de todos os outros para caracterizar. E aí o advogado criminalista inteligente vai dizer, olha, mas isso aqui está prescrito, né? E aí vem aquelas alegações de preliminar de mérito. Mas, em geral, a pessoa que pratica o stalking, ela faz em curto espaço de tempo. Porque qual é a intenção dela? É perseguir. Aquele que questiona uma vez por ano na Assembleia... Ele não é um stalker. dele. Sim, e ele nunca vai ser um Ainda que seja o stalker. chato Sim. da Assembleia e tal, mas Exato. ele não perturba, ele não mexe com o psicológico Mas como do a síndico. intenção é cercear a liberdade, atingir o psicológico, desanimar aquela pessoa de permanecer na sua função de síndico, ele vai fazer isso em curtíssimos espaços de tempo, que é para a pessoa não ter tempo de respirar. Sim. Agora, só pra gente dar uma dica aqui para quem está sendo agredido, né? Sim. Está sofrendo isso, ele precisa esperar essa conduta reiterada de quantas vezes? Qual que é esse limite para chegar lá e falar, não, eu vou na delegacia, eu vou fazer Não boletim de aguento ocorrência, não mais. aguento mais. Porque chega uma hora, a pessoa não precisa esperar 30 vezes Não precisa. ser importunada. Existe um limite razoável para isso? Infelizmente, não. Eu acredito que isso vai ser até uma construção jurisprudencial. Tá. Conforme o nosso tribunal for julgando os casos de stalking, a gente vai entender qual é o liame ali em que se vai trabalhar. Obviamente, gente, não precisa esperar 30 abordagens. Porque eu acho que vai né? muito do limite do que a pessoa aguenta, Do né? que ela tolera, Do sem que ela dúvida. tolera. E aí também a gente vai, né, analisar o subjetivismo do julgador. Porque às vezes o que é stalking para um, chega lá para o juiz e ele vai falar, não, mas só 4 mensagens. Isso não é nada. Né? Isso Então, é mero, por isso mero que- aborrecimento. Por isso que é sempre necessário ter pelo menos 2 desses requisitos. Cerceamento da liberdade. Tem que ser reiterado? Sim. Sim. 1, 2, 5 vezes? Tem que ser reiterado. Não pode ser uma vez só. Sim, sim. Perfeito? Então, por aí a gente Ótimo. já... Então aqui já fica a dica, né? Não pode ser uma única abordagem. Tem que ser várias que cerceiem a sua liberdade, ameacem a sua integridade física e psicológica, que isso é um dos requisitos, está lá no artigo, e tire o seu direito de locomoção. Então, veja, Abordagem física, né? abordagem física. Então, abordou fisicamente, atingiu a sua liberdade individual, reiteradas vezes, stalking. Perfeito. Não, agora vamos pro mundo virtual. Mensagens, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, Isso é mais fácil de Muito fazer a mais prova. fácil. O tempo Muito todo, mais fácil. a semana É. inteira. a ponto de você não conseguir dormir, perdão, e... Aí eu empolgo, né? E ir para um hospital com uma crise de ansiedade. Atingir o quê? Psicológico. Gente, Até uma desenvolver loucura. uma síndrome do pânico, né? Que a Sim, gente de tá sendo ansiedade, né? né? Não, só traz prejuízo para a saúde, né? Sem dúvida. Gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente já tá Mas chegando já, ao final. mas Olha já. como passou rápido, Passa muito gente. rápido. Não, é um assunto muito rico, isso interessa muita gente. Foi muito... Nossa, a sua contribuição foi fantástica Que bom. e tenho certeza que tirou dúvida de muita gente.
mas a doutora não vai sair daqui sem um mimosinho. O nosso programa jurídico diz que pode. Gente, que lindo. Muito obrigada. Imagina. Vocês são... Olha, desse jeito eu vou querer vir toda semana, hein? Brincadeira, gente. Cadê a agenda? Olha, que luxo! Que bom. Eu tenho uma caneca, o jurídico diz que pode. E uma caneta. A Amanda não vai poder mais fazer inveja pra você. Gente, Ela fez viu? fusquinha com a caneta Fez, mandou Eu foto. tenho, você Eu gostosa, olha, eu tenho, não te dou. Ai, gente, perfeito. Que Olha, delícia, muito obrigada. Imagina. Olha lá, quer dar um recadinho pro Sim. pessoal? Pessoal, obrigada pela sua participação. Viu como é importante a gente saber a diferença entre estar sofrendo uma perseguição, literalmente um stalk, e apenas um exercício de um direito, até mesmo uma pessoa que é um pouco mais, né, chata, digamos assim. Empiastro. O empiastro. Então é muito importante para que você possa aí, né, se socorrer dos seus direitos. Tá? Nos acompanhe toda quinta-feira. Sempre tem um assunto novo e fresquinho aí para te ajudar bastante na sua convivência condominial. É isso aí, Robinson. Doutora, muito obrigado pela presença, obrigado pelo esclarecimento, Imagina. pela aula que deu pra Foi gente uma honra. aqui. Pessoal, o recado foi dado. Você, síndico, está na sua mão como gestor. Crie os procedimentos necessários junto com o conselho, junto com a votação do condomínio nas assembleias, para evitar esse tipo de situação. Esquece esse negócio de grupo de WhatsApp. Leva o condomínio para uma escala profissional, uma escala quase que empresarial. Crie protocolo, crie meios e tira essa pessoalidade de síndico com morador, nesse caso de pequenos delitos. Crie os procedimentos, crie as equipes e tira um pouco da responsabilidade das suas costas. Ok? É isso Obrigado. aí. Doutora, suas considerações? Se eu puder contribuir com mais uma dica, né, para os Claro. síndicos, não só sair dos grupos de WhatsApp, mas quando aquele morador mais exaltado, que está caminhando aí para um stalking, te abordar, sempre o atenda com 2 testemunhas. Pode ser 2 conselheiros, Excelente. pode ser, logicamente que funcionário não, porque ele está ali, né, no exercício da sua função, ele não está ali para acompanhar conversas entre condômino e síndico, mas 2 conselheiros, um conselheiro e um suplente, um conselheiro e o subsíndico, ou aquele morador que é membro de comissão, que é pessoa atuante, sempre com 2 testemunhas. E sempre, e se for inevitável, obviamente, conversar em um ambiente sozinho, converse sempre em salas que tenham câmeras. Excelente. Porque isso vai inibir, né, eventual agressão física, que é o que a gente nunca quer que aconteça, mas fica registrada Mas essa conversa e esse cerceamento de liberdade para trabalhar. Fica aí essa dica final. Excelente, Dica de ouro, doutora, hein? de ouro. Perfeito. Olha, com certeza. Ó, depois disso, gente, a gente não quer que aconteça, né? É um crime, infelizmente, que existe, ele deve ser coibido. E com todas as dicas que a doutora deixou aqui, essas 3, todas foram importantes, mas essas é uma dica prática, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida no problema que ela não consegue pensar em como se proteger. E essa é uma forma de proteção. Com certeza. Né? Então tá perfeito. E aí, você gostou desse episódio, gente? Foi muito bom, com muita riqueza. E espero que tenha ajudado vocês, porque você sabe que aqui você sempre vai encontrar o melhor do direito condominial, do assunto que envolve seu condomínio. Você síndico, você morador, você sabe que aqui no nosso podcast você vai encontrar. Já curtiu esse vídeo? Curte, compartilha, porque isso vai ajudar muita gente. Vocês não têm ideia como a riqueza do que foi tratado aqui e como pode ajudar as pessoas. Não é só para síndico, não. É para morador, porque o inverso também acontece. Não deu tempo de falar sobre isso, mas isso também acontece e isso pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Então não esquece de seguir a gente, curtir esse vídeo, de seguir a gente também nas plataformas de áudio, que também você pode carregar o Jurídico Diz que Pode para todo lugar. E você sabe que a gente gosta de ficar juntinho de você. Porque aqui, você sabe, o Jurídico Diz que Pode!